Olá a todos, estamos aqui hoje num podcast, umas conversas proporcionados pela candidatura Afirmar a Medicina e Valorizar o Médico. Aquilo que nós queremos é discutir e falar dos temas que mais preocupam os médicos e que mais importância terão naquilo que é a saúde em Portugal e, acima de tudo, a implicação que isso terá nos cuidados que vamos prestar aos nossos doentes. Conto aqui comigo com 3 convidados. Começo por apresentar a doutora Catarina Aguiar Branco, médica fisiatra, o Dr. Eurico Castro Alves, médico cirurgião, e a doutora Ana Sofia Oliveira, médica interna de Medicina Geral e Familiar. E nesta conversa que vamos ter aqui hoje, acho que trazemos um tema de muita importância, que é o ato médico. E se calhar aquilo que eu lançaria para conversar, sintam-se à vontade para expor as vossas ideias, as vossas dúvidas, preocupações e, acima de tudo, aquilo que vocês querem ver resolvido e planos para o futuro. E abro a pergunta: o que é então isto do ato médico? Posso começar? Bom, eu queria dizer primeiro, felicitar-vos por esta ideia do podcast e de trazer temas importantes para a profissão médica. E ainda bem que escolhem o tema do ato médico, que é fundamental. Há tendência para desvalorizar muitos dos nossos colegas. A partir disto pode não parecer muito importante, é uma mera questão legislativa, mas não é. É fundamental, quer para os problemas atuais dos médicos, mas é fundamental sobretudo para o futuro da profissão. Porque nós sabemos, e aqui a Catarina depois até pode desenvolver mais um bocadinho, que hoje estamos a assistir à invasão das competências dos médicos em todas as áreas de especialidade. Todas as outras profissões querem fazer o que os médicos fazem. E há uma discussão que se calhar não faz sentido agora de ter aqui, mas há uma discussão importante que é porque é que o médico faz aquilo que diz respeito ao médico, porque o médico tem anos e anos de preparação técnica, de estudo, de investimento pessoal, de treino, de preparação científica e, portanto, tem as qualificações para exercer aquelas competências, não é por mais nada. Mas é importante que nós saibamos defender este território de competências, porque se nada fizer, nós qualquer dia estamos a par de todos os técnicos de saúde e ninguém sabe muito bem o que é que faz, porque todos podem fazer tudo. Portanto, está em causa os nossos títulos, a nossa especialidade, o nosso trabalho e, sobretudo, a segurança e a qualidade dos serviços que nós prestamos. Porque ninguém tem os anos que nós temos de prática, de investimento pessoal, como eu já disse, de treino científico, de técnicas, etc. E, portanto, nós estamos a assistir a outras profissões, todos querem ser médicos, a invadir as nossas competências, e a lei do ato médico é um instrumento que nos vai proteger no nosso âmbito das nossas competências. Não sei se a Catarina concorda comigo. Mas... Claro que sim. Boa tarde, obrigada. É um tema importante. Quando falamos do ato médico, nós falamos mais do que a capacidade de realizarmos uma ação. O ato médico é muito mais do que isso. O ato médico, como estava a dizer o Dr. Eurico, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso porque pressupõe que nós tivemos formação, que nós tivemos educação, que temos habilitações, que sabemos fazer e sabemos demonstrar que o sabemos fazer. Mas mais importante do que isso, temos a capacidade de o fazer e temos a capacidade de saber como gerir esse ato mesmo nas equipas de saúde e nas equipas médicas. E isso leva-nos a outra questão, que é a questão de que nós conseguimos realmente fazer tudo o que é a capacidade de diagnóstico, de prognóstico, de prescrição, mais do que isso, as nossas capacidades para até a própria promoção da saúde, prevenção de doença, recapacitação na minha área, eu sou médica fisiatra, paliação também, ou seja, nós temos uma capacidade educativa, formativa e de experiência em treino para exercer essa ação. E mais do que isso, temos a capacidade para coordenar equipas e para supervisionar equipas. O ato médico é isso tudo. E isso também não nos diminui naquilo que é realizar o ato, a ação, e poder coordenar a tal equipa e poder até delegar algumas das nossas funções sempre supervisionadas por nós, porque realmente a nossa capacidade é uma capacidade de aglutinar, de dirigir, de supervisionar e de liderar. E isso não diminui nenhuma outra profissão de saúde, mas esta capacidade de coordenar não quer dizer, entre todos nós e todos aqui penso que concordamos, de que estamos a subvalorizar outras profissões. Não, nós estamos até a proteger outras profissões, porque há aqui questões de risco, não é? Quer questões legais, quer questões profissionais, quer questões éticas também. E de segurança e de proteção do doente. Portanto, nós quando
estamos a defender o ato médico, estamos a defender a segurança, a qualidade, a responsabilidade e, no fundo, a saúde dos nossos utentes. E, indiretamente, também defendemos todos os outros profissionais que estão connosco. Nós não nos podemos esquecer disso. Portanto, defender o ato médico é defender realmente as competências dos médicos, a sua formação, as suas habilitações, a sua posição no quadro da medicina e no quadro da saúde, sem desvalorizar os outros que vão trabalhar connosco. Mas ato médico é um ato médico que pode ser só próprio do médico, apenas um médico o pode realizar, ou pode ser em equipa, delegado, e delegar o que quer dizer que reconhecemos que outros o podem fazer sobre nossa coordenação, supervisão e até reorientação, porque muitas vezes temos que mudar aquilo que nós estamos a delegar. E, Ana Sofia, e trazia aqui uma questão para ti. E o ato médico tem importância para o jovem médico ou é uma coisa que só a malta mais velha se pode preocupar? Obrigada primeiro pelo convite e segundo pela pergunta. Realmente eu estava aqui a pensar para mim que acho que isto é um conceito que ninguém ouve falar na faculdade, por exemplo, não é? De o que é realmente um ato médico, não é? Nós aprendemos o beabá da medicina e não passamos por este conceito que faz todo sentido. E eu acho que para nós, jovens médicos, conseguimos comparar e ver que antigamente o médico era posicionado com um estatuto diferenciado que hoje em dia não deixa de o ter, mas que de certa forma está a ser ameaçado por muitos lados e desvalorizado, exatamente. E não é pelo estatuto, era aquilo que estávamos a falar, é exatamente pelo nível de confiança que temos que ter na nossa prática e pelo facto de nós praticarmos medicina baseada na evidência. E acho que isso é uma coisa que tem que estar bem definida e bem contemplada, nomeadamente a nível legal, não é? Para nós podermos realmente afirmar. E para nós, médicos internos, jovens médicos, acho que isto nos preocupa de vermos realmente a mudança que se tem assistido nos últimos tempos e preocupa-nos principalmente para o nosso futuro de como é que nós vamos abordar esta questão. Quem é que vai abordar isto por nós? Quem é que vai posicionar-se a ponto de conseguirmos não deixar que isto passe a ser um problema realmente efetivo no nosso dia-a-dia? E, na minha opinião... De facto, a Ordem dos Médicos tem aqui um papel fundamental. Exatamente, na Ordem dos Médicos tem que ser quem faz... Por isso é que é importante sabermos escolher os dirigentes da Ordem dos Médicos. Os dirigentes da Ordem dos Médicos têm que saber para onde ir, têm que saber o que fazer, e no que diz respeito ao ato médico, nós temos que ser implacáveis, temos que ser intransigentes no que respeita à defesa das competências dos médicos em todas as especialidades. E a Ana Sofia disse aqui uma coisa fundamental. Nós, dirigentes atuais da Ordem, temos de tratar dos problemas do dia, mas temos que estar a olhar para o futuro. E temos que antecipar os problemas do futuro. E temos que antecipar soluções que prevenam os problemas do futuro. E, portanto, os nossos colegas mais novos, como a Ana Sofia disse, e muito bem, estão a olhar para o futuro e estão com dúvidas. Estão a ver acontecer coisas hoje que têm a pôr o seu futuro em causa. E, portanto, eu acho fundamental que todos nós, e os médicos internos têm que participar também. Claro que sim. Por isso é que, na nossa candidatura, nós envolvemos um número muito grande de médicos internos. Porque os médicos internos têm que estar, desde o início do processo envolvidos, têm que perceber o que está a acontecer em termos de diagnóstico, usando a nossa linguagem, mas também têm que perceber que muita da terapêutica para os problemas do futuro começa hoje. E a questão do ato médico é sermos intransigentes na defesa do ato médico, mas já agora sermos também cada vez mais respeitáveis, tornarmos-nos mais respeitáveis. E daí que a carreira médica é outro problema que intrinca com este, porque nós temos de ter uma carreira que seja pública. Temos que nos continuar a autoavaliar, sermos sérios na nossa profissão, nos nossos currículos, na nossa formação, para que possamos ser respeitados e também possamos exigir esse respeito em relação às nossas competências, não é? Eu gostava de dizer, e falo muito para a minha especialidade, mas também pelas outras, porque várias especialidades têm neste momento alguma ameaça àquilo que são as suas competências e há a possibilidade das suas competências serem substituídas por outros que têm as suas competências, mas não têm as competências médicas. E realmente, em relação ao futuro, delegar competências nos outros sem que os outros tenham realmente uma formação adequada, que não sejam supervisionados ou que não sejam, coordenados. A formação é fundamental. A formação é fundamental. E por isso a formação médica tem que ser incentivada,
quer no pré, quer no pós-graduado, e a formação médica, como dizia a Ana Luísa muito bem, tem que estar ligada também ao ensino do que é o ato médico, porque o ato médico ainda é muito mais do que isso, não é? O ato médico tem, por exemplo, o ensino de como se delega competências, como é que trabalhamos, o que é que são os atos próprios dos médicos, não podem ser feitos por outros, ou aqueles em que nós estamos em equipa. Portanto, educar, ensinar o que é o ato médico. O ato médico é também, por exemplo, a parte da investigação, a parte das auditorias e das codificações clínicas. O ato médico tem uma área muito abrangente, que sobretudo não só denota o que são as nossas competências e das várias especialidades, mas sobretudo também denota o que é a defesa do doente, a defesa da medicina e a defesa da saúde, porque Sim. nós estamos a defender doentes e saúdes. Eu fico muito preocupada que a minha especialidade possa ver a sua formação, a sua educação, as suas competências serem ameaçadas quando a própria Organização Mundial de Saúde diz que a medicina física e de reabilitação como especialidade e a área da medicina física e reabilitação como saúde, a área da reabilitação médica, é uma das áreas principais para o século XXI. E quando nós vemos que há uma ameaça à especialidade médica da medicina física e reabilitação ou fisiatria, eu assusta-me, porque vamos na contracorrente em relação a que são as orientações da Organização Mundial de Saúde. Sim, e se me permitem, eu acho também é importante nós falarmos disto, porque nós vivemos numa época de, teoricamente, muita informação, mas ao mesmo tempo verificamos a desinformação. Exatamente. Não é? Nós recebemos os doentes, e na minha prática, no dia-a-dia, recebo muitas vezes os doentes que já foram consultados, entre aspas, por 30 mil pessoas diferentes, por nenhum médico, e que não tiveram resolução dos seus problemas, e que, portanto, dirigem-se ao médico só na última linha. E Isto que não muitas faz vezes sentido. até já vêm com ideias pré-formadas e erradas, e às vezes até chegamos ao ponto que eles apenas chegam ao médico para exigir um meio complementar de diagnóstico ou aquele tratamento. Ou então para nós lidarmos com as consequências do que já foi feito por outras pessoas. Exatamente. E que não foi nossa decisão. Que isto é muito grave, não é? Muito bem, é verdade. É verdade. A desinformação, e agora eu vou falar daquilo que é a minha percepção pessoal e não só, também da minha própria especialidade e muitos dos meus colegas. Há uma desinformação acerca do que é que cada especialidade tem realmente como competências entre todos nós. E a minha é notória, porque há muitos colegas, até porque não há ensino obrigatório como unidade curricular ou fazendo parte das unidades curriculares centrais de medicina física e reabilitação, e portanto há uma desinformação. E por isso a desinformação está dentro da própria medicina, está para outros profissionais de saúde, mas está também para a sociedade civil. E a sociedade civil deveria saber o que é um ato médico. Claro, o que é um ato médico? Saber quem procurar, não é? Quem procurar. Ou seja, o ato médico não contempla apenas aquilo que deve ser a função e a execuabilidade de um médico, mas é uma coisa muito mais abrangente, muito mais importante e muito impactante naquilo que é na saúde de todos nós, do cidadão comum. Portanto, eu acho que temos mesmo que abordar este tema, se calhar não apenas com uma perspectiva de o que é que o médico quer para o ato médico, mas acima de tudo, o que é que todos nós precisamos que seja o ato médico. Eu acho importante uma coisa, é que todos os médicos se consciencializem da importância do fenómeno da legislação do ato médico. Porque isto tem a ver com o futuro da segurança e da qualidade dos serviços médicos e o futuro e a proteção da própria profissão médica. E, portanto, nós temos que ter dirigentes que saibam fazer este trabalho de defender, de convencer as autoridades políticas a publicar a lei do ato médico. Nós no anterior governo tínhamos praticamente conseguido que este tema fosse considerado, foi pena o governo ter caído, mas esperamos que o próximo governo, e nós vamos fazer tudo por isso, continuar a tentar influenciar as decisões políticas para que seja rapidamente aprovada a lei do ato médico. Agora, só para terminar, eu acho que é muito importante que todos os médicos, todos os colegas percebam que eles próprios também têm que participar neste processo. E eles são uma voz que influencia nos seus meios, quer nos sítios onde trabalham, quer nos seus meios sociais. Os médicos têm que estar todos sensibilizados e, sobretudo, motivados e mobilizados para fazer sentir que é muito importante e é urgente nós aprovarmos a lei do ato médico. Acima de tudo, é preciso ter uma estratégia concertada entre todos os médicos, em que temos um objetivo comum e que temos de ter uma estratégia para levar esta legislação do ato médico a bom porto que possa satisfazer. E ter os mais novos envolvidos neste processo. É muito importante os mais novos. Queria só aqui deixar uma questão
porque estamos aqui com uma fisiatra representada, mas nós sabemos que há outras especialidades que também estão a ser ameaçadas, São digamos todas. assim. São todas. Se quiserem deixar assim algum exemplo, caso às vezes alguns colegas nossos, ou porque não é a realidade deles, não contactam com essas realidades, podem não estar bem cientes do que está a acontecer. A realização, por exemplo, de atos de imagem, nomeadamente não invasivos, ecográficos, quer para diagnóstico, quer para, no fundo, procedimentos ecoguiados, são realizados por profissionais que não têm formação médica. Na oftalmologia, na fisiatria, na ortopedia, na farmacologia, no dia-a-dia, na prescrição, já há outras profissões a quererem prescrever, e nós temos, efetivamente, que cerrar fileiras, porque nisto temos que defender o doente. E já agora há outra coisa que eu quero deixar aqui também como uma nota importante, e que tem um tema que tem vindo muito a público, que é a questão da violência obstétrica. São os médicos que têm que tratar dos assuntos dos médicos. A questão da violência obstétrica tem que ser tratada dentro da ordem dos médicos e da respectiva profissão. São os médicos que têm que tratar deste assunto. São os médicos que têm que o debater, que têm que o escalpelizar e têm que encontrar soluções para dar descanso à população. Nós médicos porque nós temos o know-how, temos o treino, temos a capacidade técnica e científica e temos que passar para a população, que é nos médicos que a população tem que confiar. E são os médicos que têm que tratar dos assuntos dos médicos. Não sei o que é que acham, mas isto para mim é uma verdade fundamental. A ordem, e quando nós falamos da ordem, a ordem é uma instituição e, portanto, todos têm que estar ativamente mobilizados. E a questão da estratégia, nós podemos dizer, a instituição tem uma estratégia, mas todos têm que comungar dessa estratégia. E, por exemplo, em relação, quer ao ato médico, quer a estas situações, na Europa existe uma definição e uma publicação e uma aprovação de um ato médico europeu. Portanto, nós temos que realmente defender que isso exista também no nosso país, porque a ordem, ao fazê-lo e ao tratar dos assuntos dos médicos, está a tratar da defesa dos doentes. Muito bem. Isso ninguém se pode esquecer. E quando realmente há uma estratégia e o nosso objetivo último é o doente, nós estamos também a englobar outros profissionais de saúde, independentemente da defesa do nosso ato médico e dos atos próprios dos médicos. Portanto, nós estamos, no fundo, a englobar todos aqueles que vão contribuir para a saúde da nossa população. Não publicar um ato médico é, na realidade, permitir que existam irregularidades, inconformidades, que ponham em risco a saúde pública. Isto é a verdade. Sim, eu acho que isto é um motivo de preocupação para todos por questões exatamente de interesse público. De interesse público. Acho que já falamos de muita coisa, de coisas muito importantes. E para terminar, assim, uma pergunta à queima-roupa: o ato médico numa frase. O ato médico defende aquilo que é o direito constitucional à saúde. Sem ato médico, nós não conseguimos realmente concretizar um direito constitucional, que é o artigo 64 da nossa Constituição da República, diz que todos nós temos direito à nossa saúde e temos também a obrigação de a defender. Foram 3 ou 4 frases, mas passou muito bem a ideia, muito importante. Eu posso também dizer uma frase. Uma frase. Uma frase curta. Para mim, ato médico é defender a saúde dos doentes. Boa, rápido e eficaz. Eu acho que o ato médico se traduz no nosso juramento, não é? Da beneficência e da não maleficência. E é isso que nós queremos, acima de tudo, não é? É trazer a saúde aos nossos doentes e não fazer com que eles saiam prejudicados por outros motivos que não passam por nós. E trabalharmos hoje para ter uma profissão médica no futuro segura, feliz, bem-sucedida e com boas condições para fazer aquilo que todos nós mais gostamos, que é cuidar dos nossos doentes. Perfeito. Obrigado. Acho que fomos muito esclarecedores. Obrigado.